Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje aqui para fazermos a antevisão do jogo entre o Benfica e o Aroca, referente à nona jornada da Liga Betclic. Hoje é de facto um dia importante, dia 25 de outubro de 2025. Além deste jogo, também temos as eleições para a presidência do Benfica. Não vou falar muito disso, eu não gosto muito aqui neste canal de falar sobre questões políticas, sobre questões relacionadas com a direção. Já critiquei o Rui Costa, as decisões do Rui Costa, mas nesta fase penso que não é o mais adequado, até porque o que eu mais gosto de falar, aquilo que eu penso que este canal deve falar, é de facto sobre a equipa, sobre os jogadores, sobre os treinadores. E portanto, vamos então aqui fazer a antevisão. O jogo vai ser logo pelas 20h30 no Estádio da Luz. Vamos receber o Aroca, como eu já disse. O Benfica está aqui na Liga Portugal em terceiro lugar, com 5 vitórias, 3 empates, aqueles dois empates em casa e o empate no Estádio do Dragão. E o Arouca está aqui no 11º lugar, com 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 10 golos marcados e 19 golos sofridos. Fazendo aqui uma análise aqui mais específica de cada uma das equipas, o Benfica, no total da época, temos que somar aqui também aos jogos do campeonato o jogo da Taça de Portugal, que o Arouca também fez um jogo, a final da Taça da Liga e depois os vários jogos da Liga dos Campeões, que só entre a qualificação e os jogos da fase de Liga, da Champions, já lá vão 7 jogos. Tem quase tantos jogos de Liga dos Campeões, o Benfica, como de campeonato. No total, 17 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 23 golos marcados e 11 sofridos. No caso do Aroca, 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 12 golos marcados e 20 golos sofridos. Provavelmente muitos vão se recordar aqui deste jogo da época passada, em abril, que o Benfica empatou com o Aroca, e este foi um dos pontos-chave, na minha opinião, que impediram o Benfica de ser campeão. Porque neste jogo, eu penso que foi neste jogo que o Benfica perdeu a liderança aos 90 mais 5 minutos com o empate. Foi de facto um balde de água fria, em que o Aroca empatou 2-2 o jogo, e de facto foi um dos jogos mais decisivos e dos resultados mais decisivos para o desfecho final do campeonato. Comparando então as duas equipas, o Benfica esta época, como eu já disse, 17 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 23 golos marcados, 11 sofridos, o que dá uma média, eu diria, desculpem utilizar esta palavra, mas miserável, de 1,35 golos marcados por jogo, 0,65 golos sofridos. O Aroca, com estas 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 12 golos marcados e 20 golos sofridos, tem uma média de 1,33 golos marcados, peço desculpa, o que significa que, a nível de golos marcados, a média está muito semelhante. O Benfica tem uma média muito semelhante ao Euro. Isto diz muito. Golos sofridos, portanto, o Euro aqui é que 2,22 golos sofridos por jogo. O Benfica tem 0,65 golos sofridos por jogo, mas tem piorado nos últimos jogos. Valor do plantel, o Benfica à volta de 390 milhões, o que dá uma média perto dos 12 milhões por jogador. O valor do plantel do Aroca, obviamente, muito, muito mais baixo, 22 milhões. O Benfica tem ainda vários jogadores, que só um jogador vale mais do que o plantel total do Aroca, 730 mil euros em média por jogador. Jogador em melhor forma do Benfica, o Pavlidis, sem dúvida. Tem 9 golos e uma assistência. De facto, continua de facto o goleador do Benfica, e de facto, tendo em conta que do total de 23 golos, 9 golos são do Pavlidis, ele tem aqui mais do que um terço dos golos da equipa. Jogador em melhor forma do Euro, que é o Teresa, um jogador baixinho, penso que tem 1,66 m, uruguai, que já leva em 9 jogos 4 golos e 3 assistências, portanto, fantástico. Ele quase que faz uma jogada, quase que tem uma participação direta em golos por jogo, que é fantástico. E de facto é um jogador de facto a ter aqui em atenção. E muito rápido, porque o Teresa é muito rápido. O jogador mais valioso do Benfica,
Também o Pavlidis, 40 milhões, o jogador mais valioso do Aroca é o Fukui, um japonês médio, um médio também muito interessante, que tem um valor de mercado de 2 milhões. Média de idades muito semelhante, 23,74 para o Benfica, 23,82 para o Aroca. Relativamente aqui ao Benfica, pontos mais para este jogo foi difícil de facto encontrar, mas a verdade é que em alguma hora vamos ter de melhorar. Hum, a história diz-nos isso, mesmo naquelas épocas e naquelas fases muito negativas, em alguma hora as coisas vão ter que melhorar. Mas para isso, na minha opinião, são necessárias coisas novas. Hum, dar oportunidades a outros jogadores que têm jogado menos, jogadores também da formação, estou sempre a falar nisso. Hum, Mesmo jogadores que não saíram da formação, mas não tenham tido tantas oportunidades, como por exemplo o Obrador, porque não dar-lhe aqui oportunidades? Táticas que permitam surpreender o adversário, seja com dois avançados, seja com três defesas centrais, já vou falar um bocadinho mais à frente, mas com aqui um fado a dar fresco, coisas novas, que permitem dar ali um passo em frente finalmente. E nesta altura temos de apoiar a equipa sempre, mas se calhar nesta altura ainda mais a equipa precisa de ser apoiada. Vamos ver como é que vamos reagir, como é que o público vai reagir hoje no jogo. Negativos, falta de estabilidade, também pelas eleições, pela própria falta de confiança da equipa, falta de qualidade individual. Não tem, os jogadores valem mais do que o que têm jogado. Eu tenho sido muito crítico de alguns jogadores, é verdade, mas de certeza que eles jogam melhor do que o que têm jogado até agora. Portanto, tem faltado qualidade individual, tem faltado qualidade coletiva, e ao falhar esta qualidade coletiva, isto é de facto um ciclo vicioso. Se não há qualidade coletiva, os jogadores não sobressaem. Se os jogadores também não sobressaírem, não derem um passo em frente, não se mostrarem corajosos, é mais difícil para o coletivo funcionar. Relativamente aqui ao 11 inicial, vou dar primeiro aqui umas opções que é o que eu acho que o José Mourinho poderá colocar, o 11. Vamos ver se não vou enganar por muito. Eu penso que aqui o Turbino mantém-se, obviamente, o Otamendi e o António Silva também. O Dal vai voltar aqui ao lado esquerdo e será aqui no lado direito. Também havia a opção do Tomás Araújo. Já sei que o Leandro Santos não vai jogar, eu acho que vai jogar na equipa B, portanto é completamente uma carta fora do baralho para o José Mourinho e eu penso que será o Arsens que jogará aqui na direita. No meio campo, a tripla que tem jogado, Barrenechea um bocadinho mais recuado e depois o Rios e o Sudakov. Na frente, Luke Bacchio e o Pavlidis também penso que não há muitas dúvidas. E eu acho que aqui a surpresa será que o Ivanovic a jogar na esquerda, obviamente, depois aqui a ir para o meio em fase atacante. Eu penso que será esta a aposta do José Mourinho em colocar o Ivanovic na frente. Uma opção 2 seria exatamente a mesma equipa, mas em vez de colocar o Ivanovic, dar aqui a hipótese ao Sheldrup, ou seja, jogar aqui com dois extremos puros, diria eu, e guardar o Ivanovic para a segunda parte. E ainda uma terceira opção seria colocar o Tomás Araújo na direita e manter ali o Orsens no meio campo do lado esquerdo. Também será uma opção a ter em consideração, um bocadinho mais conservador, mas o José Mourinho é um treinador conservador. Portanto, é um treinador que poderá eventualmente dar aqui ainda mais consciência defensiva à equipa, fazer aqueles resultados que ele gosta muito, 1-0, 2-0, mas vale o que vale. E agora vou dar-vos aquele na sequência do que eu disse há bocadinho, que é necessário de facto coisas novas, táticas novas, o que eu acho que poderia eventualmente surpreender o adversário era jogarmos com três centrais. Eu já falei sobre isso. Otamendi, o António Silva e o Tomás Araújo, que permitiria aqui sair bem desde trás e aumentar a consistência destes jogadores. O que é que aconteceria com três defesas centrais? Permitiria libertar mais o extremo, ou os laterais, podemos dizer assim, o Ausens e o Dal. Obviamente também têm que defender, mas jogar mesmo só com três defesas e jogar aqui com quatro jogadores no meio campo, dois deles aqui os laterais, o Ausnes e o Dal, e depois só o Sudakov e o Barrenechea
como já estão a ver, estou a tirar daqui o rios. Hum, de facto, seria um meio campo aqui fraco, podíamos dizer assim, pouco povoado, mas o Austin nos podia também ajudar aqui, o Dal podia ajudar, três defesas centrais, e portanto permitiria de facto aqui ter uma equipa diferente. E na frente, Luke Bacchio e Pavlidis mantinha-se, mas aqui com a surpresa com o Prestiani. Portanto, este seria de facto o meu 11. Eu sei que é corajoso, é muito diferente, mas às vezes tem que se dar estes passos em frente. Vale o que vale, apenas aqui a minha ideia. E agora, pedir-vos o habitual, caso gostem deste vídeo, ou de outros que já tenham visto, caso queiram, por favor, caso queiram seguir o canal, por favor, inscrevam-se. É completamente gratuito. Vão-me ajudar de facto a que o canal cresça cada vez mais em quantidade e em qualidade, principalmente. Coloquem os vossos gostos, as vossas sugestões, os vossos comentários, as vossas críticas e partilhem com outros benfiquistas que gostem deste tipo de vídeo. Um abraço a todos, bom jogo para logo e um bom fim de semana. Obrigado.